e temos que ser mais fortes. E agora vou convidar o meu colega André a apresentar a Associação de Pais da Associação de Pais de Setúbal Montagraço. Para já quero dizer um grande obrigado pelo apoio que me deste e que deste à Federação nestes dias, nestes meses que andamos neste trabalho e para hoje estarmos aqui. Quero-te agradecer o Fundo de Coração pela ajuda que deste, é membro da FAPO Estejo, faz parte dos órgãos sociais da FAPO Estejo e com todo o gosto abraçou este projeto e conseguiu estar aqui hoje e com ele terminou a primeira parte e a seguir ao André, eu já não vou falar mais agora, já falei demais hoje, vamos ter uma pequena atuação da Associação Cacos, não é? Associação Cacos. André, faz favor. Obrigado. Bom, obrigado Aníbal por incendiares a sala, para preparares para chegar até nós. E efetivamente, como estava a dizer o Sr. Diretor, tem havido um aumento de proximidade aqui do Departamento e da Câmara Municipal ao trabalho da Associação de Pais. E isto é essencial porque nós não queremos estar a tomar decisões dentro da escola, mas queremos fazer parte do processo de construção para essas decisões. E é isso que nós queremos fazer. Também quero agradecer a vós todos por poderem estar aqui no nosso Conselho. A APABS tem tido um processo de integração progressivo. Esta direção é já uma continuidade de outras direções. Temos trabalhado muito pelo coletivo. Aqui não existe o André Lourenço, aqui existe um coletivo que está a trabalhar em conjunto. Eu apenas sou o porta-voz. Tomamos as decisões de uma forma o mais participada possível, para depois também a implementação e a intervenção necessária para fazer veicular essas decisões seja também o mais participada possível. Certamente haverá situações em que nós encontramos, e eu encontro muitas vezes em reuniões com representantes de turma, ideias como esta da cúpula ou coisas parecidas. Porque a tendência dos pais hoje em dia, derivado ao termos pouco tempo com as nossas crianças, é que transformamos as nossas crianças em crias em vez de crianças. Nós acabamos por isolá-las e projetar nelas aquilo que seriam os nossos projetos, as nossas ideias, aquilo que nós queríamos desenvolver no nosso tempo de vida quando tínhamos aquela idade e não o fizemos. E então depositamos ali tudo aquilo que seria de investimento e de projeto. Mas não, aquilo é um indivíduo que está ali. É uma entidade própria, um pensamento próprio, que tem que ter os seus erros de aprendizagem, as suas frustrações, as suas dificuldades, os seus desígnios e tem que ser ouvida. E muitas vezes nós pais não ouvimos porque queremos fazer valer a justiça. Por exemplo, esta história agora dos telemóveis foi um bom exemplo, porque a primeira coisa que eu tive nessa reunião de representantes de turma é que o direito à liberdade da minha criança, liberdade de poder ter acesso à formação ou à comunicação imediata. Bom, antigamente o que é que acontecia? Antigamente não era o tempo ideal, mas é um bom resumo identificador daquilo que pode ser o equilíbrio. E o equilíbrio é nós, efetivamente, conseguimos fazer uma comunicação se a criança também souber utilizar aquela ferramenta. E certamente vocês conhecem melhor do que eu, existe um comparativo muito interessante entre aquilo que é o sistema educacional na Suécia e na Finlândia, em que aqui há uns anos, e eram muito equivalentes em termos de resultados, a Suécia decidiu por um modelo estritamente, exclusivamente digital, totalmente digital, e a Finlândia continuou com um modelo misto, em que tinha um sistema digital, mas tinha também outro sistema que promovia o desenvolvimento da motricidade fina, dos afetos, das relações. E agora o que está-se a verificar é que, em termos de aproveitamento, a Finlândia tem um aproveitamento muito superior, largas vezes superior à Suécia. E por isso é que está-se a rever esta questão do digital por causa da forma como os resultados depois se mostram. E isto tem a ver com o quê? Tem a ver com as decisões feitas em Excel, feitas no gabinete e feitas sem o conhecimento do território. Não há forma de tomar uma boa decisão, porque todas as decisões têm sempre
prós e contras. Mas se ela é tomada dentro do gabinete, sem ouvir as populações, sem ouvir os pais, sem ouvir os agrupamentos, sem ouvir os professores, sem ouvir as câmaras municipais, garanto-vos que é sempre uma péssima decisão. E é uma péssima decisão porque depois, até se verificar que é uma péssima decisão, nós vamos estragar tudo até lá. E quando tomarmos a decisão de correção já é tarde. Por isso é que é importante ouvir, por isso é que devo dizer que há um possível aumento da relação entre a Associação de Pais aqui neste Conselho com a direção do agrupamento e com a Câmara Municipal, porque tem havido esta vontade também destes órgãos em querer ouvir os pais e querer reunir connosco e ouvir o que temos para dizer. Fruto disto são as reuniões cíclicas que nós temos com a Câmara Municipal, em que nós discutimos os temas antes de trazermos a reclamação dos pais para discutir os temas. Nós continuamos a ouvir os pais, só que se eu antecipar o problema, se eu ajudar a Câmara a tomar uma decisão ou a desenvolver um projeto, um orçamento ou o que seja, que permita antecipar o problema, quando ele vem já é um problema minorizado. Quando ele vem já não é só uma reclamação que eu tenho que ter ali 50 ou 100 pais e que têm toda a razão, porque eu não posso retirar razão aos pais, mas essa razão tem que ser trabalhada e veiculada em função da solução. E por isso é que eu tenho dito, nas reuniões que temos tido com a Sra. Presidente de Câmara e com o nosso Vereador de Educação, ajudem-me a antecipar o problema, criando já a solução. E até lhes disse, nesta última que tivemos, nós em setembro, vocês vão ter que levar comigo. Ou vão levar comigo na positiva, ou vão levar connosco todos na negativa. Agora, é a opção vossa, têm até lá para trabalhar. Sabemos que tivemos as intempéries, sabemos que tivemos transições de mandatos, por exemplo, aqui localmente, e aqui localmente até temos uma questão mais complexa, porque tivemos 40 e muitos anos de uma força política. Isto, o bom da democracia é as pessoas e os poderes irem rodando, porque mudam-se dinâmicas, quebram-se estruturas, quebram-se vícios. Isto é transversal politicamente, não interessa quem cá estava, ou porque noutros conselhos em que outras forças políticas estavam, aconteceu exatamente a mesma coisa. Então, o bom da democracia é a ciclicidade. E se ela não existe, então existe uma quebra de funcionamento. E posso-vos dizer que, provavelmente, nos vossos agrupamentos, nos vossos conselhos, vocês têm todos um pavilhão desportivo. Eu, quando vim estrear esta escola aqui, no Sobral, em 93, 94, já fazia falta um pavilhão. Neste momento, o Estado português está a pagar indiretamente, por outras transferências de serviços, de transportes e de rendas, estamos a falar em 100 e tal mil euros todos os anos que o Estado português, ou seja, todo o país está a pagar para este Conselho poder ter condições mínimas de educação física há 30 e muitos anos. Multipliquem isto. Isto é uma má decisão. Felizmente, existe agora neste Executivo, pelo menos a vontade de coisas tão simples. Eu tive 12 anos em Assembleias Municipais a dizer, criem pelo menos um programa no orçamento de Câmara relativo ao pavilhão para poderem começar a alocar verbas. Não conseguem fazer tudo, obviamente, terá de ter uma intervenção do Estado, obviamente, mas se não prepararem a vossa parte que vos compete, nada é feito. E isto é um problema que se vai arrastando. Tive durante 12 anos e de nada serviu. O que é que foi preciso? Mudar a força. Porquê? Porque na campanha política os partidos todos que queriam ser presidentes de Câmara, queriam gerir a Câmara, todos falaram no tema. Por isso eu sabia que mesmo que o poder tivesse preservado na mesma força política, ia ser tema. E isso foi um trabalho que a Associação de Pais teve a fazer. À conta disso, fomos acusados de um dos lados da orientação política de fazer política a favor desta ou daquela circunstância e do outro lado, porque nós não aceitámos fazer uma intervenção política ativa de uma direção ou de outra, nós centrámos a discussão porque queríamos era o tema discutir, não favorecemos nem um lado nem o outro, então tivemos os outros a dizer que não tínhamos intervenção ativa suficiente porque lhes dava jeito a armar a discussão e a armar a confusão. Então, isto fomos acusados, mas nós mantivemos serenos porque nós o que queremos é efetivamente discutir o problema, pensar nas soluções, caminhar para as soluções. Não nos interessa se a força política que está é A ou a B. Eu tenho a minha tendência, a minha preferência, a minha ação até política que suspendi para poder estar mais identificado com o projeto
da Associação de Pais, porque interessa que não exista confusão entre o que é a atividade política e aquilo que é a atividade do interesse pelos pais. E onde é que nos apercebemos disto? Ainda antes de ser membro de uma associação de pais, eu tive uma vereadora, só porque eu estava a argumentar pelo facto das crianças deixarem de ter acesso à piscina por introdução ao meio aquático, fui acusado de estar a fazer política, quando ainda nem sequer era membro de uma associação de pais. Porquê? Porque sempre que há um argumento válido contrário, então a forma de desmontar é acusado de fazer política. Mas a política faz falta. O que faz falta também é bons políticos. E o que faz falta também é políticos que tenham interesse em resolver problemas das populações, que conheçam as populações. Não é que conheçam os dirigentes políticos daquela zona, porque há muito isso. Vêm a reunir, mas vêm a reunir com os dirigentes políticos daquela zona. Mas, se calhar, os dirigentes políticos daquela zona estão a dirigir a política partidária daquela zona, mas com um interesse eventual de ter algum cargo específico, ou alguma direção específica. Se calhar nem são residentes naquela comunidade. Se calhar nem têm uma vida diária naquela comunidade. Então como é que podem dar uma opinião concreta? Então, há este problema. E aqui as escolas podem ajudar, aqui as associações de pais podem ajudar, as federações, a CONFAP também, porque se a comunicação deixar de ser uma comunicação militante e começar a ser uma comunicação realista, nós começamos a tratar os problemas pela realidade dos problemas e começamos a pensar nas soluções para esses problemas, em vez de estarmos aqui a tomar bandeiras de um lado e do outro. Ou bandeiras porque sou casado com uma professora, educadora de infância, e conheço perfeitamente a realidade, mas também digo, muito do problema da vossa classe profissional é muito criado pela forma como têm vivido a carreira profissional. Eu considero que a forma como vocês abordam a carreira profissional é uma forma completamente errada. Vocês estão a criar uma separação entre quem já está na carreira há muito tempo e quem está a começar a carreira e que não vê perspectivas de carreira. E por isso é que existe este problema com a educação, que há menos vontade de professores, de estudantes a querer olhar para a carreira profissional da educação, porque não têm perspectivas de chegar ao fim de carreira. Então, se não têm perspectiva de chegar ao fim de carreira, de que serve a carreira? Para estarem depois a fazer piscinas, para estarem depois a fazer horários parciais, para depois estarem... Isto não cria qualidade. E depois quem se ressente com isto são as nossas crianças. Eu tenho crianças que tiveram vários professores dentro do mesmo ano letivo. Como é que têm uma continuidade de aprendizagem? Tenho alguns que nem sequer tiveram atribuição. Por acaso, felizmente, temos atribuição completa de professores. Isto cria atrito entre pais e escola. É certo que há algo para trabalhar dentro daquilo, e isto é um problema de sociedade, mas a Associação de Pais pode ter aí um papel de comunicação para facilitar a proximidade entre pais, primeiro, e depois entre pais e escola. E temos vindo a trabalhar isso com o agrupamento para melhorar esta comunicação de um lado para o outro. Tivemos ainda há pouco um caso em concreto que eu discutia com as minhas colegas de um processo disciplinar em que eu dizia como é que é possível nós termos uma mãe que percebe o que é que está em causa neste processo disciplinar e ainda vem dizer que o filho teve uma pena acessória igual ao outro que teve ligeiramente um comportamento ligeiramente diferente, que ela, na perspectiva dela, achava que era pior do que o do próprio. Mas o do próprio era muito grave. Então eu queria que existisse uma diferença de pena acessória. Há um regulamento para cumprir. E é preciso também mostrar aos pais que se os filhos não se comportam devidamente, têm que ter uma continuidade, um trabalhar dessa pena também em casa. Eu tive uma ocorrência neste agrupamento. Se eu for ver aos registros, foi uma ocorrência. Foram meses de castigo. Meses de castigo. É preciso os pais serem pais. Nós não somos amigos dos nossos filhos. Nós somos amigos e pais e educadores juntamente com a escola. Tem que ser este triunvirato. Se formos só os amigos, que chegamos ao final do dia para lhes dar o que eles precisam, ou a password do Wi-Fi, ou o telemóvel novo porque ele andou aos pontapés na escola com o outro, nós não estamos a saber educar crianças.
Nós estamos a ser parte do problema em vez de sermos parte da solução. Por isso fica o desafio aos meus colegas das associações de pais de nós trabalharmos esta comunicação com os agrupamentos, mas também fica o desafio aos agrupamentos de abrirem as portas à escola para sermos parte da discussão. Eu não quero enfiar 400 pais dentro da escola para visitar um refeitório, mas se calhar de vez em quando, na mesma semana, faz sentido. Se calhar ter uma representatividade da Associação de Pais num conceito pedagógico faz sentido. Não vamos decidir nada, mas ao menos estamos lá para ser ouvidos. Porque encontramos soluções. Em vez de ser um modo de funcionamento nós versus eles, estamos todos juntos a pensar neste tema da educação. Então é assim que fica este desafio de nós trabalharmos esta temática em conjunto, para que em conjunto nós encontremos as soluções. Nós devemos procurar o melhor para as nossas crianças, trabalhar em conjunto e não cada um a trabalhar na sua quintinha, a desenvolver os seus temas, as suas temáticas e os seus interesses próprios. As crianças o interesse das crianças deve ser o interesse supremo neste auditório que estamos aqui. E se nós conseguirmos trabalhar isso, nós vamos conseguir mudar aquela criança e o intelecto daquela criança para toda a vida. Porque aquilo que nós definimos ali naquela faixa etária vai ficar para toda a vida. E nós temos duas hipóteses. Ou criamos cidadãos ou criamos ditadores. E depois eu quero ver o que é que vamos fazer com uma sociedade em que mais de metade deles são ditadores. Isto depois tem reflexo naquilo que é a forma de agir em sociedade, na forma de votar, na forma de dar poder a extremismos, sejam eles de que linha forem. Isto tem consequências. E é a responsabilidade dos pais, é a responsabilidade dos agrupamentos, é a responsabilidade das direções das câmaras municipais e de todo este projeto, todas estas entidades que estão envolvidas na educação das crianças. E fica, então, este desafio de nós conseguirmos comunicar melhor e trabalhar melhor neste sentido. Obrigado.